Olá galera, meu nome é Beta e eu tô gravando pelo canal Beta.inc, meu canal que foi criado para poder expressar as minhas opiniões e fazer alguns vlogs aqui para vocês de assuntos pessoais, de assuntos cotidianos. E agora no momento, como está nos assolando esse assunto que é esmagador, né, não tem como não falar dele, ou pelo menos não tem como ignorá-lo. Então vou falar aqui sobre a opinião pública, né, a opinião de massa que está sendo dirigida por grandes orientadores de opinião. Como eu digo assim, orientadores de opinião. Eu digo aquelas pessoas que são apresentadores de jornais, artistas, que são pessoas famosas em redes sociais e etc. Eles orientam a opinião pública para um certo caminho e dividem as opiniões, né? E isso é um perigo para nós, como seres humanos, como pessoas, e eu vou explicar o porquê nesse vídeo. Nós no Brasil, de uns anos para cá, tendemos a politizar tudo. Como assim politizar tudo? É um problema bastante grave que devemos atentar os olhos para ele e devemos pensar de uma maneira um pouco mais objetiva antes de politizar. Então nós temos aí no Brasil duas maneiras de politização, né? Que é a politização de esquerda, onde nós temos aí como a cara o PT, que é pintado como uma esquerda no Brasil, e nós temos o lado da direita, que é o Bolsonaro, assim. Então nós temos essa briga. É triste, porque tudo no Brasil acaba gerando conflito entre esses dois polos. Isso é mal para nós, porque é exatamente isso que os grandes políticos querem. Eles querem dividir para conquistar. Eles usam isso, é uma manobra de guerra já muito famosa, e é triste para eles usarem isso contra nós, o próprio povo deles, né? Eles deviam unir todo mundo para que todo mundo pensasse de uma maneira eficiente, para assim elegemos um presidente, um líder, e esse líder trabalhar em prol de todos, né? Ou da maioria. Mas não, eles resolveram adotar essa prática de dividir e conquistar. Eles dividem tudo em 50% ou mais, né? E implantam ali um montão de opiniões. E essas opiniões acabam gerando conflito nos polos, e esses polos vão se chocar uma hora. O mais recente caso de politização é a politização do Covid-19, o coronavírus, que está assolando aí a humanidade, né, agora, não só o Brasil como o mundo. O Brasil, por acaso, é um país que foi atingido depois, né, de vários outros países, então ele tem a sorte de poder aprender com erros de outros países e adotar medidas que são mais eficazes. Isso eu chamo de sorte porque os outros países não tiveram sorte e perderam muita gente, teve muitas perdas humanas, e é triste isso. E nós temos a sorte de poder aprender com esses erros e não fazer igual. Mas o povo, a grande massa, está sendo politizada, está sendo dividida e conquistada. Ela está sendo dividida de duas maneiras, a esquerda e a direita. A direita quem são? As pessoas de classe média e os donos de empresa que precisam trabalhar, que precisam gerar lucro, e esse lucro às vezes supera as barreiras, né? E esses lucros têm que ser formados de qualquer maneira. E nós temos a classe trabalhadora, a classe de baixo, que pensa que vai perder o trabalho, que tem medo, porque eles são dependentes de medidas governamentais, onde são adotadas diversas coisas para poder ajudar o povo e não ajudar o povo a pensar, a trabalhar por si mesmo. Isso é um assunto para outro vídeo, mas vamos seguir nessa linha de raciocínio. Nós, brasileiros, estamos sendo divididos, certo? Então, existe 50% das pessoas que têm medo de perder o trabalho e que querem continuar na luta, mesmo com a OMS pedindo para que fiquem em casa, para evitar o contágio em massa. E temos o pessoal que já tem um plano, uma planificação mais elaborada de suas vidas e tem ali um dinheiro guardado, ou tem muito dinheiro guardado, e eles vão ficar em casa, óbvio, porque eles têm medo, porque eles também pensaram que isso pensaram não, eles viram que isso é real e podem realmente atingi-los. Então eles vão ficar em casa
Só que eles estão a favor das medidas, né, impostas pelo governo, impostas pela OMS e tudo mais, e eles acabam expressando isso nas redes sociais. Então as pessoas da esquerda respondem a esses comentários dizendo assim: mas vocês querem que eu fique em casa? Como vocês querem que eu fique em casa? Ou eu fico em casa e morro de fome, ou eu saio pra rua e morro com coronavírus. Então a mentalidade dessas pessoas é ir trabalhar a qualquer custo, porque elas precisam pôr o pão de cada dia na mesa. Vamos lá, o pão de cada dia. Elas não têm um plano para ficar um mês sem comida, sem comprar comida, né, no caso. Elas não têm um plano para ficar um mês sem trabalhar. Elas têm ali o pão de cada dia. Se elas não trabalharem hoje, elas não comem amanhã. Isso gera um medo, isso gera um caos. Por outro lado, temos os trabalhadores de fábrica, que também foram, assim, pegos de surpresa, né? E estão em casa. Por outro lado, temos os donos de fábrica, que pensam em economia e estão pensando quais serão os prejuízos que teremos que adotar, né, devido a essa crise. Quais são os prejuízos que vamos ter aí mais pra frente, em 3 meses, 4 meses, quando tudo isso passar? Então eles já estão pensando nisso e estão lançando opiniões. As pessoas de esquerda, né, elas são contra essas pessoas da direita que querem que as fábricas continuem, porque elas precisam gerar lucro, rendimento e tudo mais, mas ao mesmo tempo tem pessoas na esquerda que querem ficar em casa, e aí elas acabam dizendo assim, uma das frases mais famosas que está nas timelines do Facebook agora mesmo, é assim: quantas pessoas da sua família precisam morrer para que a economia não morra? Só que isso é de uma ignorância tamanha, porque nós somos codependentes um do outro, né? A direita e a esquerda. Porque sem a esquerda não temos trabalhadores, não temos classe trabalhadora. E sem a direita, a classe trabalhadora não tem onde trabalhar. Não tem quem pagar eles pelo trabalho. Então somos codependentes. De uma visão mais simplificada, a classe trabalhadora é a classe que move o Brasil. Porque sem trabalhadores nas fábricas, em outros diversos serviços, em todas as áreas, isso eu digo tudo, serviço público e tudo mais, ia simplesmente parar. Então as duas classes são codependentes. Elas dependem tanto de uma como da outra, e elas têm que formar ali, querendo ou não, uma simbiose para poder sobreviver. As duas, mesmo que sejam duas, mesmo que sejam separadas. Se uma existe sem a outra, deixa de existir. As duas. Simples assim. Então, nós temos que parar e analisar todos os pensamentos que nós temos tido nas timelines, né? Essas expressões de ódio, tanto da direita para a esquerda como da esquerda para a direita. Nós temos que pensar, cara, qual é a real função de eu criticar o fulano X, Y e Z no Facebook porque ele é adepto do presidente? Ou qual é a real função de eu criticar o fulano W e B porque ele é adepto da linha de esquerda de pensamento? A real função é que você já foi hipnotizado pelos divisores do mundo. Ou do Brasil, no caso. Eles dividiram você. Você cresceu com o seu amigo na escola, brincou junto e tudo mais, mas só que quando chegaram numa fase meio que adulta, né? A adolescência pra frente, eles dividiram vocês. Vocês não perceberam isso? Vocês jogaram fora uma amizade de anos, de 10 anos ou mais. Por quê? Política. Porque eles dividiram você. Então, se você parar e analisar, não somos nós mesmos os inimigos um dos outros. Porque nós somos a engrenagem que move tudo isso. É parar e analisar por que eles estão nos dividindo. Por que eles nos querem divididos? Porque assim eu posso votar melhor neles. Eles podem quantificar os dados melhor. Simplesmente isso. Então, em uma ideologia básica e, assim, uma utopia, né, na qual eu tenho pensado há muito tempo, seria que todos nós nos uníssemos de uma maneira igualitária. Ah, mas você está pregando aqui marxismo e socialismo e blá. Não. Eu não estou pregando que todo mundo seja igual, não. Se eu sou a favor da meritocracia. Se você fez por merecer mais, você tem mais. Se você fez por merecer menos, você tem menos. Essa é a minha opinião. O que eu estou dizendo é que nós não devemos deixar com que esses políticos nos dividam. Nós,
Mesmo que eu tenha um pensamento que eu quero ser rico e acumular R$1 bilhão na minha vida, não vai diferenciar a minha opinião do fulaninho que só quer viver a vida dele feliz num sítio e comer o que ele produz ali todo dia e não ter mais nada de bem material. Isso não vai diferenciar. O que vai diferenciar é eu ficar atacando ele porque ele quer viver assim. E ele ficar me atacando porque eu quero viver assim. Isso é irrelevante. O que seria relevante é se nós nos atacássemos porque ele não faz uma horta maior para poder gerar alimento, para poder alimentar mais as pessoas, ou ele me atacar porque eu não pego parte dos meus bilhões e aplico em uma pesquisa para curar a gripe, ou para curar o câncer, ou para dar de comer às pessoas que não têm o que comer. Essa seria a ideologia perfeita para podermos nos atacar aí nas redes sociais. E não porque eu penso em direita e o fulano pensa em esquerda. Isso não são bons ataques, isso não é construtivo. Nós temos que ser mais eficazes nas opiniões. E assim, quando todos nós somos eficazes nas opiniões, aí nós podemos atacar aqueles que nos dividem. Porque eles são os nossos reais inimigos. Eles te dividem porque eles querem vocês divididos. Não seria bom para os políticos que o povo seja unido? Porque assim, dessa maneira, o povo pensaria de uma forma assim: por que é que eu votei no Bolsonaro? Uma pessoa que não tem decoro, uma pessoa que não tem inteligência o suficiente para gerir um estado grande como esse que é o Brasil. Não tem como. Então, por que é que nós votamos nele? Isso aconteceria se todo mundo pensasse junto e não dividido. Então nós temos um inimigo em comum. O inimigo em comum, além do Covid-19 que está nos atacando e nos ferindo nesse exato momento, são os nossos divisores. E os divisores no qual eu estou me referindo aqui agora são os políticos. E você tem o poder disso. Nós temos o maior poder de todos. Não sei se você aqui vai captar referência. Nós temos que usar esse poder para poder gerar uma grande Genkidama, para poder atacar os políticos. O Goku só conseguiu a Genkidama porque ele conseguiu juntar as energias de todo mundo. Cada um tem um pouquinho de energia. E quando geramos essa bola de energia, podemos atacar de uma maneira efetiva. Mas só que se nós estivermos divididos, brigando entre nós, aí não vamos ter união nunca, né? Então você, brasileiro, você, pessoa aí que está lutando com seu amigo, seu amigo é seu amigo. Se você está com ele no Facebook, é porque ele é seu amigo. Você está brigando com ele no Facebook, por quê? Porque ele acredita numa coisa, você acredita em outra, e você está aí pensando que está defendendo as suas ideologias? Não, você só está hipnotizado e defendendo as ideologias que eles querem. Para pensar se a ideologia de esquerda é ideal para você, ou se a ideologia de direita é ideal para você. Garanto que não vai ser, porque quando você analisar as duas, vocês vão ver que são duas grandes merdas e que não chegam no consenso, porque uma quer privilegiar muita gente, mas não quer privilegiar o resto da metade, entende? Essa muita gente é só metade, mas não privilegia todo mundo. E a outra quer privilegiar 20%. Então vamos lá, gente, vamos pensar, vamos nos unir e vamos vencer isso aí. Vamos pegar um pouquinho de energia cada um, juntar e mandar neles, mano. Não tem lógica você ficar aí brigando com ninguém no Facebook, não. Você vai ficar brigando pra quê? Por quê? Porque eles formaram a sua opinião. Porque o fulaninho lá da Rede TV, que tem um grande público, um grande público assim, que está fechando, né, os olhos e só recebendo asneira no ouvido, está se deixando formar opinião por aquele cara. Quem é aquele cara pra colocar uma opinião na sua cabeça? Ah, mas só que aí você tá sendo hipócrita, Bruno, porque você tá dizendo pra mim não ouvir o cara, mas eu tenho que ouvir você? Não, você não tem que me ouvir, eu não sou ninguém. Eu não sou nada, eu não sou formado em jornalismo, eu não sou formado em porcaria nenhuma. Eu não tenho uma formação, mas tudo que eu tenho é a opinião de que você tá fazendo errado. Nós estamos fazendo errado, nós não temos que nos dividir. Se você não quiser ouvir por mim, você simplesmente, assim que você fechar esse vídeo, você pode fechar ele agora se você está achando tudo isso uma besteira. Só que se você fechar o vídeo, você vai pensar, você vai analisar e aí você vai tomar a sua conclusão. Quiser pesquisar um pouquinho mais a fundo, pesquisa. Nós temos aí inúmeras ferramentas de pesquisa hoje em dia e que pode te auxiliar nisso. Você pode ler, você pode pesquisar, você pode assistir
Não só eu, outras pessoas, outros pesquisadores têm essa mesma linha de raciocínio. Aí começa a perguntar por que nós temos essa linha de raciocínio e por que vocês têm essa linha de raciocínio. Qual é o melhor? Qual é o mais vantajoso? Por que eu estou brigando com meu amigo de 20 anos? Por que eu estou brigando com a minha mãe ou com meus irmãos no Facebook? Por quê? E por que tem um cara aqui ensinando a mim a pensar? É porque chegou num ponto que precisa disso. Eu gostaria de estar falando sobre minha pintura. Eu gostaria de estar falando aqui sobre por que as estrelas brilham e por que qualquer coisa acontece no planeta. Qualquer divagação. Mas eu vi a necessidade de falar isso porque dá medo. E porque eu gosto de viver. E porque eu gosto que os meus vivam bem. E quem são os meus? São todos vocês humanos. Nós somos uma raça inteligente e consciente de tudo que nós fazemos. Mas só que alguns divisores estão dizendo para nós que nós não somos conscientes, que nós devemos ouvir o que eles têm a dizer e defender o que eles têm a dizer. E simples assim. E nós, quando eu digo nós, eu me refiro a todos, e nós simplesmente fazemos o que eles querem. Nos dividimos, brigamos e elegemos a eles. Nos dividimos, brigamos e elegemos a eles. E isso vai gerar de geração para geração, e isso nunca vai acabar. A menos que você se desconecte de tudo isso e pense por si só e se una a mais pessoas que pensem igual. E logo assim todos pensaremos na mesma linha de raciocínio. Não precisa pensar exatamente igual, mas só de parar de se dividir e brigar como tonto já vai funcionar. Nós somos humanos, nós somos cada um diferente do outro, isso foi ensinado para nós. Nós temos que nos respeitar as diferenças de cada um, mas nós temos que pensar o porquê que eles querem que nós brigamos. Porque essa não é uma briga minha, é uma briga deles. Essa não é uma briga sua, é uma briga deles. Então vamos lá.